O sermão que será lido hoje foi escrito pelo reverendo Julius von Spraunsen, pastor na Igreja Reformada em Emmanuel, em Edmonton, no Canadá. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Os versículos de 10 a 18. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calcai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Vamos agora ao texto da pregação, Dia do Senhor, de número 52. Dia do Senhor, de número 52, pergunta 127. Qual é a sexta petição? Resposta: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Isto é, somos tão fracos em nós mesmos que não podemos permanecer firmes por um momento sequer. Além disso, os nossos inimigos declarados, o diabo, o mundo e a nossa própria carne, não cessam de nos atacar. Queiras, portanto, sustentar-nos e fortalecer-nos pelo poder do Teu Espírito Santo, para que não sejamos derrotados nessa batalha espiritual, mas que sempre resistamos firmemente aos nossos inimigos, até que finalmente alcancemos a vitória completa. Pergunta 128. Como é que você conclui a sua oração? Resposta: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Isto é, tudo isso te pedimos porque, como nosso Rei, tendo poder sobre todas as coisas, tanto queres quanto podes nos dar tudo o que é bom. E porque não nós, mas o teu santo nome é digno de receber toda a glória para sempre. Pergunta 129. O que significa a palavra Amém? Resposta: Amém significa é verdadeiro e certo, pois é mais certo e verdadeiro que Deus ouviu a minha oração do que o sentimento que tenho em meu coração de desejar isso dele. Oremos. Senhor, nosso Pai, nós louvamos a Ti, porque mais uma vez o Senhor instruirá o Teu povo por meio da Tua santa palavra. Damos graças a Ti, porque o Senhor tem cuidado de nós. Senhor Deus, agora clamo ao Senhor que permita ao Teu povo estar concentrado, estar atento, que nada lhes atrapalhe e nenhuma dificuldade exista que lhes impeça de ouvir a Tua voz falando aqui. E mais em mim, que o Senhor me use para a edificação do Teu povo, que nenhuma fraqueza minha possa lhes atrapalhar, mas que o Teu povo veja a Cristo por meio da pregação da Tua palavra. Pedimos isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
amada congregação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje lhes trago a pregação da Palavra de Deus sobre o seguinte tema: o Senhor Jesus ensina-nos a orar, entendendo que a sua vitória é a nossa vitória. Então, o Senhor Jesus nos ensina a orar, entendendo que a sua vitória é a nossa vitória. E nós vamos ver 3 pontos. O primeiro é: enquanto a batalha continua ferozmente. O segundo é: o nosso socorro está somente em Deus. E o terceiro é o amém. Vamos para o primeiro ponto, então: enquanto a batalha continua ferozmente. Então, nesta última petição da oração do Senhor, confessamos nossa própria fraqueza, reconhecemos o ataque do diabo, do mundo e da nossa própria carne, e rogamos que Deus nos sustente e nos fortaleça até que alcancemos finalmente a vitória total. O catecismo fala sobre batalha espiritual. A batalha espiritual tem a ver com a inimizade que Deus estabeleceu entre os descendentes da serpente e os descendentes da mulher, lá em Gênesis 3,15, e também nos lembra em Apocalipse 12. Essa inimizade se manifestou várias vezes na história do mundo. O diabo não cessa de atacar a igreja. Ele até atacou Jesus Cristo quando ele caminhava na terra. Então, olhando a Satanás, o maligno, o anjo caído, os seguidores de Cristo clamam e imploram a Deus: ó Senhor, Tu conheces as lutas, os perigos e as tentações desse mundo. Tu lutastes contra o diabo e resististe e conquistaste. Agora, ajuda-nos. O cristão reconhece que a batalha é muito difícil. E, na verdade, confessamos que não podemos permanecer firmes por um momento sequer. A situação é sem esperança. Nós somos muito fracos. Imagine uma criança que ainda usa fraldas no meio de uma batalha de homens com armas e tanques. É assim que nós somos. Na nossa própria força, somos como um homem na correnteza de um rio rápido que logo chega a uma cachoeira. O homem não pode ficar de pé. Mas por que é que nós somos tão fracos? O dia do Senhor de número 4 nos ajuda a entender. Porque somos inclinados, por natureza, a odiar a Deus e ao nosso próximo. Também porque temos o desejo pecaminoso de fazer o que o diabo quer, conforme está exposto em Romanos 7 e em Gálatas 5,17. Também porque milhares e milhares de demônios saem do abismo para consumir as nossas almas, como vimos em Efésios 6,12. Então, por que oramos esta petição? Porque Jesus mandou orar. Mandou orar para que reconheçamos a nossa fraqueza e peçamos a misericórdia do Senhor. E o Espírito Santo diz em Efésios 6,12: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Somos tão fracos, meus irmãos, porque muitas vezes não reconhecemos a natureza da batalha. Nós somos arrogantes e nos enganamos quanto às nossas próprias capacidades. E muitas vezes a gente diminui o ódio do diabo. Mas Paulo diz que o diabo mesmo está atacando a igreja e os membros do corpo de Cristo. E, em primeiro lugar, reconhecemos que há uma batalha nos nossos corações. Temos corações pecaminosos. E são mentirosos os que falam que cada pessoa deve seguir os desejos do próprio coração. Vamos pensar então, o que é o pecado? O pecado é a rebelião contra Deus.
O pecado é como uma ferrugem que corrói e devora a pessoa. O pecado faz-nos malignos de forma radical. Nós temos uma natureza pecaminosa que está lutando contra o Espírito Santo. Não podemos confiar nos nossos corações, meus irmãos. Não podemos sem antes avaliar o que está nele, segundo o que está escrito na palavra do Senhor. Nossos corações ainda, neste período, têm desejos rebeldes e não cessam de nos atacar. Um outro inimigo é o mundo, o lugar onde Deus é negado. Há oposição evidente nas guerras religiosas, na violência contra o Senhor Jesus e os apóstolos e na perseguição da igreja que continua até hoje. Também há uma oposição sutil, chamada de guerra de ideias. O ensino do mundo pode ser muito perigoso. Ele diz que o dinheiro traz alegria, diz que o sofrimento não é bom e que há a possibilidade de ter mais de uma verdade. E essas ideias que não são bíblicas infiltram na mente dos crentes. E Pedro fala também sobre a pressão em alguém se juntar às festas do mundo. Lá na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 4, diz assim: Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles no mesmo excesso de devassidão. Veja, meus irmãos, hoje nós não temos novas tentações. E para os filhos do diabo, é normal embriagar-se, defender seus próprios direitos, cometer adultério e desonrar o nome do Senhor. E vocês vão receber convites para se juntarem a eles, sejam por palavras diretas, ou por programações na televisão, ou porque tem sido vendido nas mídias. E eles vão ensinar que é normal fazer estas coisas, e que é divertido, e que a diversão é tudo de bom. Então, meus irmãos, como crianças numa batalha nuclear, não podemos permanecer firmes nem um momento sequer. A Bíblia diz, na primeira carta de João, capítulo 2, versículo de 15 a 16, Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. E, finalmente, há o diabo, o Satanás, a serpente anciã. Muitas pessoas negam que o diabo realmente existe. Ele se esconde por trás da ideia de que ele é um animal vermelho com chifres e um garfo de lavoura, o forcado. E assim fica muito fácil negar que tal criatura não existe. Acaba caindo como uma figura da imaginação dos cristãos malucos. Mas a Bíblia diz: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, nosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Como nos diz a palavra por meio da primeira carta de Pedro também, lá no capítulo 5, 8. E quem é que o diabo quer devorar? Por acaso já são os descrentes que já o servem? Não. Isso já foi dito. O diabo quer devorar os crentes que pertencem à igreja de Cristo. Então, o Senhor Jesus nos ensina a orar. Livra-nos do maligno. Livra-nos não somente das situações, mas do inimigo pessoal, o diabo, o nosso adversário cruel. O diabo está atacando a igreja, meus irmãos. Vemos isso em Apocalipse 12. E ele usa vários meios, não somente a apresentação das tentações, mas também por levantar nas nossas mentes pensamentos pecaminosos e blasfemos,
como podemos ver em Atos 5:3, no caso de Ananias e Safira. O Espírito Santo diz em Efésios 4:27, não deis lugar ao diabo. Não se pode, muitas vezes, evidenciar imediatamente que vocês estão lutando nesta batalha. A gente pode se reunir para adorar a Deus hoje em dia aqui na nossa cidade. Nós podemos ler a Bíblia em casa, podemos orar. Nós temos a liberdade para fazer todas as coisas que o Senhor nos requer. Então, será que nós reconhecemos a natureza desta batalha? Vejam, meus irmãos, existem diversas categorias desta batalha que estão misturadas. E o diabo usa inclinações pecaminosas dos nossos corações. Ele usa as tentações do mundo. Não existem regras na sua forma de agir. Se você, irmão, luta contra a arrogância, ele vai usar a bajulação, a lisonja, para conduzi-lo para fora da igreja. Ou então, talvez, como podemos ver às vezes, ele vai usar a suposta falta de oportunidade para mostrar o seu conhecimento na igreja como uma razão para a sua saída. Ou então, se você luta contra o egoísmo, ele vai apresentar o amor e a abnegação como algo desagradável e desnecessário. Se a ganância for a sua fraqueza, o diabo vai enganá-lo. Vai enganá-lo para que você pense que o dinheiro, o trabalho e as suas posses são mais importantes do que a adoração espiritual. Ou então, se você tem desejos fortes de relações íntimas, ele vai encorajá-lo a ter pensamentos nessa direção, apresentando oportunidades para cometer adultério, até justificar o pecado e relações íntimas fora do casamento. Se você tem um coração impaciente e inclinado à ira, Satanás provocará essa ira repentinamente e repetidamente no seu coração. Satanás tenta impedir o trabalho de santificação nos seus corações, meus irmãos. O diabo luta contra o Espírito Santo. E tudo isso acontece desde o início. As tentações são iguais. Elas são fortes. Precisamos estar atentos e vigilantes sempre. Mas é difícil. E afinal, a petição é urgente. Clamamos a Deus: ó Pai, que estás nos céus, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Sustenta-nos e fortalece-nos pelo poder do Teu Espírito Santo, para que não sejamos derrotados nesta batalha espiritual, mas que sempre resistamos aos nossos inimigos, até que alcancemos finalmente a vitória total. Pela graça do Senhor, no ensino de Jesus Cristo, nós reconhecemos a batalha e a sua natureza. Sim, existem alguns que não lutam, outros que não acham problemas nos seus próprios corações ou no mundo no qual moram. Alguns não acreditam na existência do maligno. Mas é claro, essas pessoas que não acreditam na existência do Satanás, elas nem têm o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é que nos mostra que há uma batalha espiritual e ele é que nos orienta nesta luta. Ele também nos mostra que os cristãos têm a vitória em Cristo nesta batalha. E aí então nós chegamos no segundo ponto. O nosso socorro está somente em Deus. Irmãos, embora sejamos tão fracos, embora o ataque dos nossos inimigos seja tão feroz, o Senhor Jesus manda orar com confiança. Então, o crente olha ao Senhor no meio da batalha espiritual. Porque sem Deus, cada pessoa será perdida.
e o nosso socorro está somente em Deus. Cremos e compreendemos que o poder do Espírito Santo é mais poderoso do que todos os poderes do maligno juntos. O Espírito Santo é Deus eterno, Ele é todo-poderoso. Oramos que o Espírito Santo pode aplicar a vitória de Cristo Jesus a nossas vidas, para que desfrutemos da vitória do Senhor Jesus. Pois Jesus Cristo permanecia obediente à palavra de Deus e, pela sua submissão, resistiu ao diabo. Como o Senhor prometeu, já no paraíso, o Senhor Jesus esmagou a cabeça da serpente, destruindo a morte e obtendo a mesma vitória para todos os que creem nele. Jesus Cristo, Ele é o comandante vitorioso. Todos os inimigos ficam derrotados e vencidos debaixo dos pés do Rei Eterno, Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, nós, cristãos, desejamos nos esconder debaixo das asas do Todo-Poderoso. Desejamos ficar protegidos na sombra das asas de Jesus Cristo. Desejamos segui-lo como soldados no exército do Rei vitorioso, porque em Cristo não somos como crianças vulneráveis, mas nos tornamos soldados armados usando a armadura de Deus. O Espírito Santo nos faz partilhar da vitória em Cristo para que fiquemos em pé nesta batalha espiritual. A situação muda daquela do homem no rio rápido que não podia ficar de pé. Muda quando estamos em Cristo, porque em Cristo já temos a vitória. E temos o Espírito Santo lutando na batalha por nós e nos usando nessa batalha para sermos vitoriosos junto com Ele. Jesus Cristo nos ordena reconhecer que precisamos dessa ajuda, mas também que recebemos essa ajuda, que asseguramos o poder dele e lutamos com confiança. Como reis em Cristo, combatemos o pecado e o diabo nesta vida e reinamos eternamente com ele no porvir, sobre todas as criaturas, como nós aprendemos no dia do Senhor de número 12. Irmãos, nós sabemos, Cristo obteve a vitória. Agora, siga-o, resistindo aos últimos ataques, pois o diabo não pode vencer os que estão em Cristo. Satanás não pode tomar vitória, ele não nos conquistará. Podemos resistir em Cristo e alcançaremos a vitória com certeza. E por isso nós oramos: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Confiamos que Deus vai responder a nossa oração, porque Ele é poderoso. E ao mesmo tempo, reconhecemos que a resposta fica dentro dos limites da sabedoria e da vontade do Senhor. Deus é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E nós oramos: pois teu é o reino. Isto é, reconhecemos que Deus tem toda a autoridade na terra e nos céus. Oramos a Deus porque nada pode acontecer fora do seu conhecimento ou vontade. Somos súditos de um reino que dura firmemente nas mãos de Deus, e nenhum dos seus súditos pode ser perdido. Oramos com a confiança absoluta em Deus. Confiamos nele para tudo, embora reconheçamos a nossa fraqueza, o poder do diabo e também a corrupção deste mundo. Embora a sociedade seja violenta, imoral, egoísta, embora existam muitas coisas tristes nesse mundo caído, e também até em nossas famílias. Ó Senhor, teu é o reino. O mundo está nas mãos do nosso Pai Celestial. Todo o mal, todas as tentações existem somente pela permissão e soberania do nosso Deus. O reino pertence a Deus. Oramos àquele que tem autoridade plena,
Que conforto para o povo de Deus! Pois o que pode fazer o homem? Meu Deus é rei sobre tudo. Meu juiz é o meu Salvador. E todas as coisas ficam debaixo dos seus pés em favor da igreja. Que o Senhor nos ajude a nos submetermos a esse domínio, nos ajude a reconhecer essa autoridade. Jesus Cristo já mostrou o poder de Deus quando batalhava contra as consequências da queda e seus milagres. Cristo conquistou a doença, conquistou os demônios, conquistou as tentações do diabo, livrou seus filhos da escravidão do diabo e até conquistou a morte. Cristo pode nos ajudar nessas tentações, porque nele já temos a vitória. Não duvidemos do poder do nosso Senhor. Louvamos a Deus, porque sua é a glória para sempre. Achamos nele santidade e fidelidade e amor perfeitos. Glorifiquemos o seu nome, porque a glória dele brilha nas nossas vidas constantemente. Vemos a glória dele brilhando em nossas vidas por meio de sua misericórdia, por meio da sua disciplina, por meio das exortações, nas promessas e na confiança que vem pelo meio do Espírito Santo. Nossas fraquezas não podem impedir o reino, o poder e a glória do Senhor. E na nossa oração, submetamos ao seu poder, oramos ao Senhor, porque reconhecemos que Ele é o único e verdadeiro Deus. Jesus nos ensina a usar a palavra Pai, como também já aprendemos. Quer dizer, com base na sua natureza, ó Deus, fazemos esta oração a Ti. Antes de receber a resposta à nossa oração, já louvamos a Deus por razão da grandeza profunda dEle. A nossa esperança encontra-se no Senhor. E chegamos agora ao último ponto, o Amém. Os que oram assim experimentam uma transformação nas suas vidas. O Espírito Santo usa a oração como a parte mais importante da nossa gratidão. E por isso, as palavras do Senhor Jesus e a atitude que Ele nos ensina afetarão a nossa vida inteira. Realmente, os louvores que anexamos à conclusão da nossa oração não é a calda de chocolate do sundae, mas é a substância do sundae, é a razão para a nossa oração. E esses louvores nas nossas orações nos conduzem a dizer o quê? A dizer amém. A palavra amém vem de uma palavra hebraica no Antigo Testamento que significa verdade ou fiel. Pessoas usam esta palavra para indicar que concordam com uma mensagem ou um mandamento. Depois de ouvir as bênçãos e as maldições da lei, em Deuteronômios 27, 15 e 26, também em Neemias 5,13, o povo respondeu dizendo amém. Depois de fazer uma doxologia, um salmo ou uma oração, o povo respondeu dizendo amém. Podemos ver isso no livro de Crônicas, podemos ver isso de novo no livro de Neemias. Várias epístolas ou cartas no Novo Testamento terminam com louvores ao Senhor e depois dos louvores incluem a palavra amém. Naquele contexto, os louvores se tornam bênçãos garantidas para nós em Cristo Jesus, como se pode ver em Hebreus 13, 21. Também se pode ver na segunda epístola de Pedro 3, 18 e no livro de Judas 25. A palavra amém significa que tudo que foi dito nas bênçãos é verdade. Afirmamos essa bênção por falar amém. A palavra amém afirma a verdade nas palavras anteriores, porque amém é baseada na natureza de Deus. Amém quer dizer que não há mentira em Deus, Ele fala a verdade. Ele é fiel às suas promessas, em tudo o que Ele diz há certeza.
E é interessante, irmãos, que o Senhor Jesus usava a palavra amém para iniciar o seu ensino. Todos devem lembrar quando Cristo dizia, em verdade te digo, ou então com mais ênfase, em verdade eu te digo. Essas palavras, em verdade, podem ser traduzidas como amém, ou então ficaria, amém, eu te digo. Quando usa a palavra amém nesse contexto, o Senhor Jesus deixa claro que ninguém pode evitar ou negar a verdade que ele fala. As suas palavras são certas, como são as bênçãos e maldições da aliança. Deus está falando a verdade. O escritor de Apocalipse chama a atenção para a palavra amém, quando ele usa essa palavra para descrever Jesus Cristo. Lemos em Apocalipse 3,14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Jesus Cristo é a testemunha fiel e verdadeira. É chamado também de o amém, a verdade. E somente quando estivermos nesse amém, quando estivermos em uma parte do corpo de Jesus Cristo, poderemos usar a palavra amém com coragem. E Paulo explica isso na segunda carta aos Coríntios 1, de 18 a 21. Diz assim: antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não é sim e não, porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio, anunciado entre vós, isto é, por mim e Silvânio e Timóteo, não foi sim e não, mas sempre nele houve o sim. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. Porquanto também por ele é o amém para a glória de Deus, por nosso intermédio. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus. As promessas de Deus para os seus filhos são sim em Cristo. E podemos falar a palavra amém em Cristo, pois é uma declaração de fé e confiança em Deus, que todas as coisas pertencem a nós em Jesus Cristo. Quando falamos amém, estamos dizendo que na medida em que Cristo Jesus é o nosso Senhor e Salvador, e que nele temos acesso ao trono do Senhor, também temos a certeza de que o Senhor ouviu a nossa oração, prestou atenção a nossas petições e súplicas. Confessamos: pois é mais certo e verdadeiro que Deus ouviu a minha oração, do que o sentimento que tenho em meu coração de desejar isso dele. Então, pasma-nos o trabalho de Cristo. Ficamos surpreendidos e assombrados que podemos orar ao Criador do universo e temos certeza de que Ele está nos ouvindo, está ouvindo as nossas palavras. Podemos ficar espantados com isso. E cada vez que falamos amém, Deus traz a realidade para dentro das nossas vidas. Deus conhece e entende as nossas necessidades. Ele ouviu as nossas orações. Amém é verdadeiro e certo. Às vezes, ao orarmos, podemos não sentir essa realidade. Podemos orar sem nos focalizarmos no trono de Deus. E às vezes experimentamos desesperanças e escuridão quando oramos. Mas, irmãos, sendo cristão, temos a certeza do que o Senhor ouviu. Amém é verdadeiro, porque Cristo Jesus obteve acesso ao trono do Senhor. Mas nessa semana, talvez, enfrentemos dificuldades e fraquezas. E mesmo quando isso vier, tenho certeza de que os nossos inimigos declarados não cessarão de nos atacar, e as tentações serão fortes. Mas naquele momento, nós, cristãos, vamos orar. Devemos orar também nessas situações. Devemos implorar a Deus por misericórdia. Ó Deus, quem conhece as minhas necessidades?
ajuda-me. Por causa do trabalho de Cristo, me socorre. Me socorre por causa da vitória dele. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. É a minha força neste momento, minha salvação do mal, minha vitória última, minha vida eterna. Tudo isso é verdadeiro e certo. Louvai ao Senhor. Aleluia. Amém.